Como é que se produz um jurista num mundo em que as pessoas não leem mais? Então, isso, na verdade, é um grande desafio e um grande problema. E eu acho que é um desafio para o país, né? Tem uma história que deve ser uma blague, mas enfim, que o Antônio Cândido dizia que livro é uma ideia que não pegou no Brasil. É um problema a leitura, porque eles não leem de casa, eles não têm o hábito da leitura desde casa. Os pais não leem, eles não viam as pessoas lendo. Nós, eu, Valfrido, Reinaldo, com certeza, são pessoas que nós lemos, porque desde criança nós vimos nossos pais lendo, e nós lemos desde revistinhas, gibi, quadrinhos, até os livros. Então, a gente está acostumado com esse objeto, livro. E as pessoas põem muito a culpa em internet ou em celular. Eu acho que, na verdade, não tem nada a ver. Porque, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos, tem celular e internet do mesmo jeito, até mais coisa. A internet, ela é um meio que facilita a pesquisa. Ela facilita muitas coisas, mas ela não substitui a leitura. Isso todo mundo sabe. Ninguém deixou de ler na Europa ou nos Estados Unidos ou no Canadá ou qualquer outro lugar, porque tem internet. E no Brasil já chegou como se fosse um ditado inexorável: tem internet, portanto não precisa mais de livro. Quer dizer, nós ficamos no pior dos mundos, que é ficar dependente da informação resumida, da informação pasteurizada, sem aprofundamento, direcionada, obviamente. Né? E você não tem o estímulo da leitura. E isso é um problema, porque não é impossível alguém poder se formar em direito sem ler, sem ter o hábito da leitura. E não porque você é um atrasado, um dinossauro que gosta de papel e de livro, essa coisa que junta pó e que não serve para mais nada. Porque o livro e o conteúdo dele, mesmo se lê na internet, tá feliz, não lê nem na internet. Porque o conteúdo... Ou nesses aplicativos, que tem o livro inteiro. Kindle, eu não sei ler mas a minha mulher sabe. Eu vou comprar um, sabia? Porque é mais fácil de carregar. A Lili é Kindle, né? É fácil de carregar numa viagem, num avião. Carrega o PDF, mas eles não leem nem isso, eles não têm esse hábito. E é curioso, eu vou contar uma história. Uma vez eu tive um grupo de pesquisa, e aí o tema lá do grupo era sobre história do direito econômico no Brasil. Então eu pegava a época dos anos 30, 40, 50, então quando vai criada a Petrobras, as estatais, quando você tem as políticas de industrialização. E aí estava falando e dava os textos, né, dos autores da época, né? Vitor Nunes Leal, Valdemar Ferreira, Temístocles Luiz Cavalcante, aqueles juristas dos anos 50, 40 e 50. E aí os textos, obviamente, falavam da Constituição da época, que era a Constituição de 46. Então mencionava os artigos, o artigo tal da Constituição. Quando eu e o Valfrido estudávamos e os dinossauros andavam sobre a Terra, né, não tinha celular, não tinha internet. Então a gente, para saber a Constituição de 46, a gente tinha que atravessar o Largo São Francisco, ir na ASP, na Associação dos Advogados, subir lá no último andar, e eles tinham uma coleção chamada Lex, que é a coleção de todas as leis. E você tinha que ir lá pedir e pegar e olhar, né, no livro lá a Constituição de 46. Eles hoje, isso que eu tô falando vai fazer, sei lá, 5, 10 anos, foi antes da pandemia um pouco, no celular você digita Constituição de 46, artigo, sei lá, 150, aparece. Eles não tinham a curiosidade de fazer isso. Quer dizer, nem o meio internet que te facilita a pesquisa, eles usam, porque eles não estão acostumados a ler e a refletir sobre o que estão lendo. E quando nós os pegamos na faculdade, eles já vêm assim. Na verdade, a faculdade, a gente tenta salvar o que dá, mas na verdade o problema é prévio. O problema vem de casa, vem da escola. E isso é um problema do Brasil, que o Brasil não enfrenta, que é estimular as pessoas a lerem, estimular as crianças a lerem. Tudo bem, não precisa ser no livro físico que seja, mas aprende a ler um texto com começo, meio e fim. Hoje eles não sabem ler texto com começo, meio e fim, muito raro. A gente percebe isso nas provas, e o Valfrido percebe isso no escritório com os estagiários, enfim. Na incapacidade de ler um texto, saber qual é a ideia central, saber qual é a interpretação de texto. Interpretação de texto, escrever um texto e o texto tá escrevendo um texto por quê?
fica parecendo assim que é sempre alguém correndo atrás de uma ideia que está sempre à frente, sim, né? Não, e você não consegue a ideia do começo, meio e fim. Isso. É um monte de coisa solta, porque eles não conseguem o raciocínio concatenado. O senhor sabe que eu fui... assim, tem uma questãozinha pessoal aí, sem querer fazer demagogia, mas eu não tive a tradição de leitura de casa, porque minha mãe era empregada doméstica, meu pai trocava mola de caminhão. E por alguma razão aconteceu uma distorção. Benigna. Mas sim, em casa tem livros e, portanto, as minhas filhas... o que muita gente chama, eu acho o nome bom, é o currículo oculto que você tem, né? Porque Isso. as pessoas vivem nesse ambiente e, portanto, as referências são essas, né? Quer dizer, quando apareceu um gato lá na minha casa, minha filha deu o nome de Miguelinho no gato, porque o Miguelinho remete a uma personagem da literatura. Então aí você percebe o tal do currículo oculto. Agora, o que eu noto outra observação hoje, né? Eu dei aula de dissertação, então tinha assim, qual é a tese? Vai caminhar na argumentação e na conclusão, necessariamente volte lá e demonstre que você fez o que tinha que fazer, que você cumpriu o percurso adequado. Isso desapareceu até de textos jornalísticos. Não tem Às dúvida. vezes você lê e fala... Sobre o que é essa Foi escrito... reportagem? E mesmo os opinativos... Você escreveu isso para quê? Pra quê? Qual era o objetivo? E a outra coisa do Google, agora da inteligência artificial, tem de saber procurar também, né? Pedir a inteligência artificial. Tem de pedir a coisa certa. Porque se você pede a coisa errada, vem a resposta errada. E algo que as pessoas também esquecem. Inteligência artificial tem uma inteligência natural por trás. Isso. Alguém está alimentando. Claro. Então você tem que saber o que você está procurando, o que você quer. Perfeito. Senão não adianta nada. Não é burrice natural que não consiga distorcer a inteligência artificial. Não tem dúvida. Você sabe que você estava falando de Petrobras e você fez referência a um autor, o Valdemar Ferreira, que escreveu um livro importante, um livreto sobre sociedade e economia mista. É um livro, sei lá, tem mais de 20 ou 30 páginas esse livro, mas que exibe uma tensão inerente entre interesses públicos e interesses privados no bojo de sociedades de economia mista, como é o caso da Petrobras, que tem um controlador público e que tem investidores, acionistas privados que prestam entradas de capital e que têm interesse no lucro do monopolista, ou, se não monopolista, o oligopolista no mercado de produção e distribuição de combustíveis fósseis, que é o mercado em que se insere a Petrobras. Você é um pensador do direito econômico. Primeiro eu queria que você explicasse aos nossos espectadores o que é o direito econômico, por que ele é importante e por que ele tem a ver com a pergunta fundamental que vira e mexe a gente faz, se nós precisamos ter uma empresa como a Petrobras, se ela é útil para o Brasil, se ela não deveria ser privatizada, tendo sido ela foco de corrupção e de disputa política e de manejo e instrumentalização política nos últimos anos, talvez, evidentemente, desde a sua criação. Posso dar uma chancezinha para os haters pessoais agora? Uhum. Eu já defendi a privatização da Petrobras, eu não defendo mais, mas já defendi. Pronto. Bom, direito econômico, vou resumir em pouco tempo que a gente leva a vida inteira para descobrir. O direito econômico, na verdade, não é simplesmente tratar da relação entre direito e economia. A relação entre direito e economia existe sociedade. A sociedade tem direito, tem economia. A relação de propriedade é uma relação entre direito e economia. O contrato é uma relação entre direito e economia. Então, o direito civil também trata da relação de direito e economia, o direito comercial e assim por diante. O direito econômico é específico dele, para a gente resumir décadas de debate. O direito econômico é o direito da organização do processo econômico. Então, um direito que, ao mesmo tempo, ele organiza o processo econômico, o processo de acumulação, e ele, ao mesmo tempo, busca também, obviamente, alterar esse processo. Ele vai buscar também transformar, adaptar esse processo numa perspectiva macro. Né? O professor Eros Grau falava macro-jurídica.
né? Não é uma perspectiva do agente econômico individual. Essa perspectiva é do direito civil. Entre dois indivíduos tem um contrato. Entre duas pessoas estão disputando uma propriedade. Ou mesmo a do direito comercial, que vai entender a empresa na perspectiva dos acionistas. Então, a disputa dos interesses dos acionistas. O direito econômico vai se propor com a empresa, o interesse do acionista não me interessa. O que me interessa é a empresa enquanto um ente que atua na economia, que tem impactos na esfera econômica, que vai afetar uma série de relações trabalhistas, comerciais, civis, de compra e venda com fornecedor, com distribuidor. Ente social. É um ente social. A empresa como uma instituição, que é uma teoria, inclusive, que hoje está meio abandonada pelos comercialistas, né? Que gostam de achar que a empresa não tem nada a ver mais com nada, simplesmente são contratos e tudo bem. Mas é uma perspectiva de você entender o processo de organização e de estruturação da economia. Então, o direito econômico tem essa perspectiva, né? E aí vem a questão da empresa de sociedade de economia mista. No Brasil, o debate sobre empresa estatal é um debate que começa de maneira forte com a Revolução de 30, com Getúlio, quando Getúlio estrutura o Estado brasileiro, vai criar as primeiras estatais modernas. Já tinha o Banco do Brasil, né, que vem desde o século XIX. O Banco do Brasil tem uma série de fases, né? O Banco do Brasil quebrou umas 3, 4 vezes antes de ser estruturado como o Banco do Brasil que a gente esvaziados conhece. Desde o João VI até... Eles falam que é o Banco do Brasil de 1908, mas na verdade não é bem assim. Foram vários bancos, né, que foram se sucedendo, né? Até chegar a extensão da conta movimento. O Banco do Movimento aí é a última fase, já nos anos 80. Isso. Mas a ideia de sociedade de economia mista é uma empresa estatal, ou seja, ela é um órgão do Estado. Isso a pessoa tem que entender. A empresa estatal, ela é um órgão da administração pública. Então você fala, a Petrobras é uma corporation e uma empresa. Não, ela é um ente da administração. Ela está vinculada ao Ministério das Minas e Energia. Ela está ligada à estrutura administrativa, ela tem uma série de restrições de direito público na sua atuação, mas tem uma diferença aí. Tem um debate que é famoso no Brasil, que o Valfredo mencionou o Valdemar Ferreira, mas ele não é o único. Tem um outro jurista famoso, que é o Bilac Pinto, que dizia, na época da criação da Petrobras, inclusive, que a sociedade de economia mista era um problema porque ela tinha uma contradição. O ente público queria fazer a política pública, então não necessariamente com fins lucrativos, e os privados, os sócios privados, querem lucro, obviamente, querem o máximo de lucro possível, com o mínimo de gasto, enfim, da maneira mais rápida possível. E quando ele defendeu essa posição, na verdade, o Bilac Pinto estava querendo atrapalhar a criação da Petrobras. Ele estava errado na época, ele vai acertar depois. Como assim? Na época ele estava querendo melar a Petrobras. Ele era o líder da UDN, que era o partido de oposição ao Getúlio, e como eles não conseguiam mais se opor à ideia do petróleo é nosso, enfim, eles vão ter... A UDN sempre foi a favor do capital estrangeiro, vai ter que aderir, vai ter que, não, para não perder a eleição, não, então tá bom, vamos apoiar o monopólio do petróleo, mas, então ele vai tentar, então não vai ser uma empresa, ele tenta propor como se fosse uma autarquia, um órgão mais amarrado, mais engessado, que era meio para inviabilizar a Petrobras. Quando ele falou isso, que eu tenho interesse público, interesse privado, ele estava errado na época. Por quê? Porque todas as sociedades de economia mista foram criadas dos anos 30 até os anos 70, a Petrobras, a Vale do Rio Doce, a CSN, o próprio Banco do Brasil, na época, a UIRB, né, o Instituto de Resseguro do Brasil, todas essas empresas, o que acontecia com elas? Elas eram sociedades de economia mista pro forma. Em que sentido? O governo, a União, tinha mais de 90% do capital. E tinha uma margem muito pequena de sócios privados. Quem eram esses sócios privados? Tinha um ou outro acionista privado, mas a imensa maioria dos sócios privados, entre aspas, quem eram? Eram outras empresas estatais. Ou até governos estaduais, mas geralmente eram outras empresas estatais. Por exemplo, o BNDES, que na época era BNDE, mas não tinha o S. Isso. O S foram os militares com dor na consciência que colocaram depois. Muito preocupados, o senhor sabe. Claro, muito preocupados. Né? O BNDE, ele era praticamente era o principal sócio da siderurgia. Então a CSN, a Uzi Minas, a Cosipa, todas as siderúrgicas eram estatais, o BNDE era o grande sócio. Então a União tinha 90%, o BNDE tinha mais 10%. Ou seja, o Estado
sócio do Estado. No Estado, então, na verdade, na prática, todas essas empresas eram empresas públicas. Empresas públicas. Elas não tinham o problema do conflito entre capital privado e capital público. Começa a isso mudar nos anos 70, quando o Geisel vem a lei das SA e ele cria o mercado de capitais no Brasil. Porque os militares queriam criar mercado de capitais, tentaram no começo, no Castelo Branco, deu errado. Aí vão recriar nos anos 70, 76. Aí vão recriar CVM, vão criar toda a estrutura do mercado de capitais. E aí alguém tem que ter ação em bolsa. Como vocês sabem, né, o Valfrid sabe melhor que eu, empresário brasileiro não gosta de sócio. Ele quer ter dinheiro, ele quer ter o dinheiro, mas não quer ter ninguém dando palpite na empresa. Né? Ele não quer alguém querendo as contas, querendo fiscalizar. Quer o dinheiro do minoritário, mas não quer a ter responsabilidade com o minoritário. Ele não quer o minoritário lá perturbando a vida dele. Crédito barato, subsídio. Ele não quer o minoritário infernizando a vida dele. Né? Tanto que até hoje grandes empresas brasileiras são sociedades anônimas de capital fechado. Né? Por exemplo, as organizações Globo, só para dar um exemplo. Né, de grande empresa brasileira que não tem ação em bolsa. Então, o que o governo vai fazer para estimular? Ninguém que não seja os marinhos enche o saco. Exatamente. É deles, eles resolvem, pronto. E o que eles fizeram? Os militares vão fazer? Então, eles vão obrigar a sociedade de economia mista a abrir capital em bolsa. Então, a Petrobras vai abrir capital na bolsa. Um indutor a de liquidez no mercado. A CSN para estimular as empresas. Até aí... Travessão. O ente estatal criando o mercado. Sim, o Estado enquadrando... Até hoje. Até hoje, porque jurídica e economicamente o mercado de capitais. A principal ação negociada em bolsa até hoje no Brasil é da Petrobras. Sim, claro. Quando a Petrobras cai, a bolsa... Quando a Petrobras cai, a bolsa cai. E a segunda é da Vale, que foi uma estatal. Isso. A primeira é da Petrobras. Isso. Se um dia resolverem fechar o capital da Petrobras, a bolsa fecha. Isso. É isso, não tem movimento. Mas aí vamos para estimular. Até aí... vai começar a ter uma série de regras de transparência, de governança por causa da Bolsa, mas o governo continua tendo 90% do capital. Então ainda não tem muito o conflito. Esse conflito começa a se tornar claro a partir dos anos 90, quando começam as privatizações. Porque você começa a vender participações públicas nessas empresas. Ou vende totalmente, ou vende uma parte. E no caso da Petrobras, especificamente... o Fernando Henrique, para aprovar a lei do petróleo, ele vai ter que fazer um acordo no Congresso. Ele vai ter que prometer que não vai vender a Petrobras. Só que, obviamente, ninguém acreditava no Fernando Henrique. Então, ele vai ter que assinar. Inclusive, na lei de privatização do Fernando Henrique, que é a lei de 97... está lá expressamente que não pode ser privatizado o Banco do Brasil, Caixa Econômica, a Petrobras, eu não sei se o Correio, tem alguma outra coisa ali que eu agora não lembro. Alguma outra empresa está lá também. Mas está lá. As atividades do artigo 177 da Constituição, que são as atividades do petróleo, né, que é a Petrobras. Isso, inclusive, vai dar plano depois na história da venda das refinarias, que ninguém falou. Que foi ilegal. O que vai acontecer? Então, Se não me engano, o ministro Lewandowski apontou, mas acabou perdendo. Não, ele nem chegou a entrar nisso aí. Nem chegou a entrar nisso. Eles fingiram que não viram. A lei... eles simplesmente descumpriram a lei. Então, o que ele vai fazer? Então, ele vai tá bom, não posso vender a Petrobras. Aí ele vai aprovar a lei do petróleo, que é a lei 9478 de 97, e lá vai ter que a União tem que ter a maioria do capital da Petrobras. O que ele vai fazer? A União tinha 82% do capital na Petrobras. Ele vai vender toda a parcela do capital até chegar em 51%. Ele vai manter 51%, que ele está cumprindo a lei, todos os 30 e tantos por cento lá do capital ele vai vender. E ele vai vender onde? Em Nova York. Na época, ninguém entendeu. Mas para que tá vendendo em Nova York? Aí eles dão aquela desculpa, não, a Petrobras tem que ser uma empresa internacionalizada, tentaram aquela coisa da Petrobras, não sei o que não deu errado, enfim. Deu errado. Tem que ser e tal. Ninguém entendeu. A gente vai descobrir por que na Lava Jato. Quando, ao abrir capital da Petrobras em Nova York, o que o Fernando Henrique fez foi vincular a Petrobras às leis do mercado de capitais dos Estados Unidos, a submeter a Petrobras SEC, né, que é a Security Exchange Commission, e o FCPA, que é todos os órgãos de fiscalização dos Estados Unidos. E, na verdade, ele colocou os americanos dentro da Petrobras. A gente vai descobrir isso na Lava Jato, quando vai dar todo o problema, que a Petrobras vai ser alvo de uma série de ações lá nos Estados Unidos, tais class actions. E aí sim vai começar a ter o conflito entre minoritário
e o acionista majoritário, que é o Estado. Porque o minoritário vai querer dividendo, vai querer o lucro, e o Estado vai querer investir, vai querer cumprir a finalidade da empresa, e começa a dar. E aí sim o Bill Ackman tá certo. Ele estava errado nos anos 50. Mas ele vai estar certo dos anos 90 para frente. Pelo argumento trocado. Pelo argumento trocado. Exatamente. Espelhou, né? Porque agora começa a dar problema. Hoje a Petrobras é um banco, ela é uma financeira, ela serve para pagar dividendo, e o governo não consegue fazer nada. Qualquer coisa que o governo fala, aí não é ameaça entrar com processo, inclusive em Nova York, para indenização de bilhões. Eles amarraram a Petrobras nesse modelo aí de regulação do mercado americano, e que você praticamente travou a empresa. Então, por isso que o Lula conseguiu fazer um monte de coisa com a Petrobras no primeiro mandato, no segundo, ele já não consegue mais. Porque ele, inclusive, colaborou com isso. Quando ele fez a capitalização da Petrobras, ele aumentou a participação do capital estrangeiro na Petrobras. E aí ficou mais amarrado ainda. Então a Petrobras hoje é uma empresa que está amarrada justamente por esse conflito. Esse conflito gera a inviabilidade da empresa. Se você me perguntar hoje o que você faria... Para o fim público, lógico. Pro fim público, aquilo que se destina. Você me perguntar hoje qual seria o modelo, o modelo hoje de empresa estatal, na minha opinião, só tem um, que é uma empresa pública. Não tem jeito. Não dá para a empresa ser sociedade de economia mista, porque vai dar esse problema. Ela vai ser um Frankenstein que ela não consegue funcionar. E aí o privado vai ficar só tirando ali o dividendo dele, até uma hora também que a empresa trava, e nem ele consegue também ter o dividendo que ele acha que vai ter. Começa a prejudicar, inclusive, o próprio interesse privado no médio e no longo prazo. Que também eles não pensam no médio e longo prazo, mas enfim, seria no médio e longo prazo. E o interesse público é completamente à margem da ação da empresa. Então, o que você faria hoje, se eu fosse presidente da República? Primeiro, eu tiraria a Petrobras da Bolsa de Nova York. Aí você tem que recomprar as ações que estão sendo vendidas lá. Os chineses fizeram isso. Os chineses, que não são bobos, quando eles viram a história da Alstom, da Siemens, da Petrobras, eles tinham algumas empresas com capital em Nova York, inclusive petroleira, né? Assim que eles viram isso, eles fecharam o capital dessas empresas em Nova York, tiraram. Recompração, aí você tem que pagar o valor, tal, você não é obrigado a ficar, mas aí que você pague, e você saiu. E fecharia o capital aqui, mas aí vocês vão falar que eu sou maluco, enfim, que eu quero